Olá, eu me chamo Cristina Ávalos Lopes Salgado. Meu plano de aula é para educação profissional e o componente curricular é formação de docentes. O meu tema escolhido foi esse, concepções de avaliação. Quero trabalhar conceitos e metodologias diferenciadas com os meus alunos, para que eles também possam utilizar como docentes. Vamos lá iniciar a nossa aula? Bom dia, primeiro ano! Gostaria de pedir que antes que vocês se acomodarem, passa aqui na mesa e pega cada um tablet. Hoje nós vamos iniciar com uma atividade bem interessante. Não sei se vocês já ouviram falar no aplicativo que se chama Mentimeter. Ele faz brainstorms, aquelas tempestades de ideias virarem um gráfico. E é isso que eu quero saber, o que está passando na cabeça de vocês. As primeiras palavras que surgem na sua ideia quando eu falo a palavra avaliação. O que você acha que é, ou qual a sensação que dá quando o professor chega na sala de aula e fala: hoje tem prova. Então, tudo isso que vai te ocorrendo, eu quero que você digite e tenha direito a 3 palavras. Vou dar 2 minutos para todos terminarem. Muito bem, vamos ver o resultado. Olha só como que ficou o nosso gráfico. A palavra em destaque que foi mais repetida foi aprendizado. Olha aqui em cima, aprendizagem. Excelentes palavras que vocês escolheram. A avaliação, ela vai medir o aprendizado de vocês ou dos seus alunos. O professor também é avaliado para ver se todo o trabalho dele atingiu o objetivo que ele tinha para aquele conteúdo. Gostei também de vocês terem colocado outras opções, né? Tem trabalhos, oralidade, excelente. Não precisamos ficar presos em papel e caneta toda vez que nós vamos avaliar nosso aluno. A avaliação, desde que eu estou conversando com vocês, vocês estão interagindo, respondendo uma pergunta, eu estou aqui analisando. Para quê, gente? Para conhecer o meu público-alvo. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Vocês acabaram de fazer uma avaliação. Uma avaliação diagnóstica. Professora, o que é isso? Quando a gente vai no médico, a gente não faz alguns exames para ter um diagnóstico de qual problema que nós temos? A avaliação diagnóstica, ela me dá uma ideia de onde que eu estou pisando, qual é o terreno que eu estou caminhando. Quando eu já soube que eu ia dar uma aula de avaliação, eu precisava conhecer o que vocês já sabiam previamente. Será que eu começava a minha aula lá do beabá, o básico? Ou será que vocês já sabiam tudo sobre esse conteúdo? Eu acho que a gente chega num equilíbrio para que eu pego a bagagem que vocês já trouxeram como ponto de partida para a gente seguir em frente. Então, essa avaliação diagnóstica foi feita através de um aplicativo e vocês nem perceberam que estavam sendo avaliados. Foi uma coisa bem mais descontraída. E eu vejo vocês como docentes dessa geração tecnológica, que às vezes usa até o celular durante a sala de aula, e vão ser professores de uma geração também de estudantes muito tecnológicos. Por que não usar toda essa metodologia diferenciada para descobrir quem é seu público-alvo, para trabalhar mais apropriadamente através de uma avaliação bem diferenciada? Eu queria que vocês imaginassem assim, quando chegar na sala de aula, como se vocês tivessem ganhado de herança um campo, um terreno onde vocês vão plantar. Eu preciso primeiro saber qual que é esse terreno. Se ele está com erosão, se tem alunos que sabem mais e outros menos, eu preciso fazer um nivelamento dessa terra. Eu preciso ver qual adubo, se está irrigada, se tem muito sol, tudo isso eu preciso descobrir através de avaliações diagnósticas que vão me trazendo resultados para eu conseguir
montar o meu conteúdo, para conseguir montar as técnicas de como eu vou trabalhar o meu conteúdo, como que eu vou ensinar 2 mais 2 para quem já sabe divisão. Ou, olha o problema que vai acontecer se eu chegar dando uma aula de divisão no 3º ano e eu descobrir na hora que meu aluno não sabe tabuada. Então, nós precisamos diagnosticar que nível está o nosso aluno para começarmos a trabalhar nesse terreno. Muito bem. Depois que nós já diagnosticamos, nós vamos para um novo tipo de avaliação. É a avaliação formativa. Ela vai começar a semear nesse campo que você trabalhou. Então, eu coloquei já meus conteúdos e agora brotou, germinou, eu coloquei um conteúdo novo, meu aluno assimilou, como é que eu vou saber se todos os meus alunos estão me acompanhando? Eu saio dando aula, saio jogando sementes no meu terreno e não vou verificar se aquelas plantinhas estão bem? O que acontece? Uma desenvolve muito bem e a outra fica mirradinha. Eu preciso descobrir, olha, essa aqui precisa mais sol, essa aqui precisa mais adubo, precisa de mais atenção. Talvez uma técnica diferente, tanto de aula como de avaliação. Se eu fizer uma avaliação com o Joãozinho lá e ele não atingiu o resultado que eu esperava, eu posso avaliar, eu acho que a forma como eu estou trabalhando não está conseguindo atingir a mente dele, ou então o Joãozinho tem dificuldade de escrever, então eu vou fazer uma avaliação oral, talvez. Vocês têm que ter essa flexibilidade. Como é que eu tenho? Conhecendo os meus alunos. Como é que eu conheço? Avaliando. Queria que vocês tirassem um pouco desse preconceito de prova, como se fosse algo que só vai fazer você passar de ano ou não. Eu só vou estudar na véspera da prova porque eu preciso conseguir aquela nota média. Gente, não é assim que funciona. A avaliação é extremamente importante para o professor diagnosticar você, depois verificar como que está o seu desenvolvimento. E em falar nisso, eu trouxe uma avaliação. Dessa vez vocês vão fazer uma avaliação conscientes. Agora com um novo aplicativo. Ele se chama Kahoot, que é esse novo QR Code que está aqui disponibilizado para vocês. E lá nós vamos avaliar o conteúdo da aula passada. Eu preciso saber se vocês adquiriram o conhecimento que eu passei para vocês. Precisa ser papel e caneta? Não. É um game. A gamificação é uma maneira excelente. Atual, existem plataformas maravilhosas que usam os jogos de uma forma criativa para o ensino de um conteúdo. Esse Kahoot vai ser um jogo, cada pergunta que você responder, você vai ganhando moedinhas, vai passando de fase, você pode escolher música, pode escolher personagem. Eu vou dar aí uns 10 minutinhos para vocês responderem e tá valendo uma notinha. Cada resposta certa eu vou acrescentar uma nota para vocês. Sim, a nota ela é importante. A nota, vai ser classificatória? Vai. Mas, para mim, o importante, e para você também deve ser, descobrir se você está acompanhando, se você está se desenvolvendo. Que delícia, eu estou aprendendo, estou adquirindo conhecimento. Muito bem, eu vou esperar vocês concluírem esse game e vamos para o último tipo de avaliação. Terminaram? Então, agora nós vamos para a avaliação somatória. É o momento, se a gente continuar naquela ideia do terreno, né, que eu vou colher os frutos, os resultados. Eu preciso descobrir se o meu aluno chegou no ponto onde eu tinha como objetivo. Cada aula que vocês forem dar, cada conteúdo, existe um objetivo. Você tem que saber onde você vai chegar. Existe um planejamento.
todo o planejamento seu de arar um terreno, adubar, semear, foi para quê? Para que você tivesse um fruto no final. Chegou lá? O Joãozinho chegou? Por que ele não chegou? O que eu posso fazer de diferente para ajudar esse aluno? A avaliação somatória, ela não precisa ser, vou repetir, no papel e caneta. E eu vou dar um exemplo de uma aula de oratória, por exemplo. O professor deu técnicas de dicção, de postura, e de repente ele vai avaliar com papel e caneta? Não. Ele vai avaliar a oralidade. Nós vamos encerrar nossa aula com uma dinâmica de 5 pessoas. Eu quero que vocês façam grupos de 5 pessoas. E vocês vão vir aqui à frente e vão começar a contar uma história. O primeiro integrante, ele vai dar um pano de fundo, personagem e para. O segundo continua. A gente nunca vai saber como que essa história vai terminar. Então, nós vamos fazer 2 rodadas e nós vamos avaliar toda a criatividade, a dinâmica de como vocês vão fazer. Professora, no susto assim? E se você estivesse numa entrevista de emprego? A gente pode se preparar, mas a gente nunca sabe o que o entrevistador vai perguntar. Então, nós temos que estar preparados. Então, está valendo uma avaliação em equipe, uma avaliação oral. Tudo isso são ideias de formas criativas para vocês usarem como docentes. Eu encerro, então, assim, a minha aula com essa dinâmica e eu espero que você tenha apreciado. Obrigada.